Olá pessoal! What's up? Olá pessoal, boa tarde. Seja a hora que estiverem a ver, eu estou a gravar tarde, por isso para mim é boa tarde. Eu não. Lá estou eu com os anjos, pá. Eu e os. Isto é vício, não ligo. Já descobriram de certeza. Desde o último vídeo, pá, já aconteceram algumas coisas. Mas pronto. Desde o último vídeo já aconteceram algumas coisas ao carro, já fiz algumas atualizações, eu precisava de fazer melhoramentos por causa do resultado do track day e esses melhoramentos eu fui fazendo e vamos começar por eles. O primeiro deles, até vos mostro já, é a asa traseira, como estão a ver. Ela não está ainda totalmente montada, ainda precisa dos end plates, que é aquelas placas que ficam aqui assim, mas esta é a asa que eu escolhi para o carro. Penso que fica bem. Deixa lá ver aqui assim, mostrar-vos aqui outro ângulo, aqui na traseira. Não fica muito mal, eu gosto, é o que conta. Mas mais importante que eu gostar ou não, eu tenho que andar aqui aos saltos, que isto está uma desarrumação total, esqueçam lá isto. Mas mais importante que eu gosto ou não, ela é funcional e é exatamente aquilo que eu queria, porque o ar que vem por aqui pela traseira do carro, ele passa por baixo da asa e é mesmo onde faz falta. Esta foi uma primeira adição. A outra resolução que eu fiz foi molas. Já está resolvido, o carro já está mais baixo, estava um bocadinho alto. Outra coisa que eu também estou ainda a tratar, ainda não fiz, já estão a ver, é o splitter. Estou a fazer o splitter para prender aqui ao carro. Isto é as espumas do reforço do para-choques. Estão ali estes ganchos que vão fixar daqui aqui e estes daqui aqui assim, vai ficar preso lá por trás, vai ficar preso aqui pela frente. E tenho uma coisa para vos dizer, que é, muitos podem perguntar, com razão, pá, o teu carro não é para competição, tu não vais entrar em nenhuma categoria, porquê tanta coisa? É verdade? Deixem-me pensar assim, se downforce faz sempre falta quando estamos a abusar, então se faz sempre falta em qualquer velocidade, quanto maior for a velocidade, mais falta faz. Então eu com os travões como tinha, com o carro como tinha, chegava a 200 e muitos antes da travagem. A essa altura um gajo precisa de toda a ajuda que puder. Travões a funcionar, downforce para puxar o carro para o chão, nas curvas também. Então, se eu preciso, e eu gosto disto, eu gosto de construir estas coisas para o carro, deixem-me fazer. Não é que vocês vão dizer, não faças, e eu não vou fazer, não é nada disso. Eu ouço todos os vossos conselhos, pondero, mas acabo por decidir que eu penso que todas as adições, todos os prós, todos os contras, acabam por valer a pena. E também, se posso demorar muito tempo a fazer isto, tiro isto no minuto, tiro para fora, está sempre a seguir. Está sempre bom para andar. É uma coisa independentemente do para-choques, não vai ficar fixo ao para-choques, é só desligar cabos, puxar o splitter para trás e acabou, fica com o carro normal. Mas quem faz estas modificações sabe que se faz a traseira, tens que equilibrar com a frente. Imaginem uma coisa muito exagerada, em que o carro está assim, vocês metem-lhe uma asa, a asa começa-lhe a dar downforce e a frente começa a ficar no ar. Ar por debaixo do carro é mau. Pelo menos para velocidades e downforce e grip e essas coisas todas, é mau. Por isso, basicamente, não posso estar quieto.
É verdade. Não podendo estar quieto, pá, deixem-me fazer qualquer coisa. Mal não faz. E se for muito exagerado, acabo por tirar. Se vir que não vale a pena tanto esforço, é uma coisa que eu posso pôr e tirar a qualquer altura. Por isso, não há de haver problema. De resto, já tenho as pastilhas da Carbon Lorraine montadas. E estas pastilhas, eu espero que resolvam um problema de travagem. Muita gente está a dizer que sim, que são melhores. São mesmo pastilhas de top. Melhores que as Endless. Há opiniões e opiniões, mas melhores que as Endless. E as pastilhas que eu mandei vir são estas. RC6E. Este E são de Endurance. Resistem mais à fadiga que as RC6 normais. As normais são melhores. Estas são para competição, Endurance. E é o que eu quero em Time Attack, nos meus track days. Quero fazer um dia inteiro de travagens à vontade. Não é para lutar contra o cronómetro. Então, acho que são as melhores. Pelo menos para mim, são as melhores. Tem uma coisa engraçada. É aquela mola que fixa na bomba de travão, que quando a bomba recua, quando tiras o pé do travão, a bomba recua uns milímetros. E quando recua a pastilha está lá agarrada, vem atrás. Estas pastilhas não têm isso. É mesmo assim. E essa molinha ajuda. Essa molinha que é esta molinha aqui que eu estou a falar. Estão a ver esta mola? Esta mola. Que é a mola que fixa na bomba de travão. Quando isto tem a mola, a pastilha recua também do disco e ajuda a não ficar nada a roçar no disco. É muito mais cómodo, é agradável ao ouvido. E para um carro que anda todos os dias, há aqueles barulhos que não se toleram no dia-a-dia, não é? Pastilhas a chiar, discos a roçar nas pastilhas. Pronto, isso não se tolera. Seja num Saab, seja em qualquer carro. E então os fabricantes fazem isto. Mas para competição não se precisam desses luxos. Quando trava, trava. Quando não trava, não trava. E os milímetros que é necessário afastar, afasta. Podia afastar mais, podia, mas não afasta. E não fica a chiar porque há mais tanto barulho de escape e de motor que não se ouve isso. É como as pastilhas da Carbon Lorraine costumam fazer muito barulho a chiar. Epá, se é para andar depressa, o chiar a baixa velocidade não interessa. Interessa é que travem bem a alta velocidade. Por isso não são pastilhas para uso diário. Não são. Há alguns de vocês que até estão à espera do meu feedback para comprar. Não são pastilhas para uso diário. Para uso diário, se querem pastilhas para uso diário e que aguentem os abusos de travagem de um carro com estes pesos, recomendo para já EBC e Yellow Stuff. Também chegam aos 900 graus, dizem eles. Também chegam aos 900 graus, mas são melhores a temperaturas inferiores. Então, se quiserem, é uma ideia. Se quiserem fazer um upgrade, pá, estas são boas. As Endless também dizem que sim, embora não consegui descobrir referências para o Saab, mas estas não são aconselháveis para uso diário. É só mesmo para o abuso da pista. Também tenho aqui mais algumas coisas para montar, como aqui os camber bolts. Isto, quem sabe, sabem para que é, não é? Isto serve para alterar o camber das rodas e dos amortecedores em relação ao chão. E carros de pista querem-se com um camber negativo. O que eu tive a ver para tração à frente, o ideal seria 2 graus negativos, 3 graus negativos, mais que isso não vale a pena. Entre 2 e 3 graus já é para quase profissionais. E estes parafusos dá 1,75. Vou ver se chega. Se não chegar, tenho que arranjar outra maneira de alterar o camber. Mas ainda não sei o suficiente para abusar tanto do carro a esse aspecto. Outra coisa que vocês também já devem ter visto são slicks para montar nas jantes 17. Quando estes pneus derem a gente costuma dizer, o peido mestre. Quando derem o estouro,
eu altero os pneus para pôr slicks e até lá vou fazendo as rodagens que precisar. Falar em rodagens, primeiro track day. Só para vocês verem. Fim do primeiro track day. 30 litros. Gasolina em cerca de 6, 7, 8, 250 km quase. Gastei quase 30 litros. Foi sempre pé no fundo, sempre a abusar. Mas isso não interessa. De resto, não tenho assim muita coisa para vos mostrar. Isto foi mesmo um vídeo mais ou menos rápido, que é para vos mostrar o trabalho que eu estou a fazer, já que não há track day dia 22, além de ser o meu aniversário, era a minha prenda para mim próprio. Já que não há o track day de dia 22, pus-me a desmontar e a montar e a arranjar estas coisas todas. E mesmo que seja exagerado, volto a dizer, é o meu anti-stress. Trabalhar no carro, fazer estas coisas, é o meu anti-stress. Saio do trabalho, venho para aqui, limpo a cabeça, estou a construir, estou a tirar prazer em fazer estas coisas. Por isso, deixem-me trabalhar, deixem-me gastar algum tempo a fazer estas coisas. Se for exagerado, mal não faz. Por isso, de resto, olha, cá estamos. De resto, pessoal, não tenho mais nada para vos dizer. O trabalho vai-se fazendo. Isto está tudo super desarrumado, como vocês já viram. E pronto, olha, é isto. É o update ao trabalho e ao que está. Às coisas que vou adicionando. Está feito. Pessoal, obrigado pelas vossas mensagens. Mesmo pela... Não, vocês até nem gozaram muito quando eu saí de pista. Experiência é mesmo assim. Tem que se fazer erros para fazer melhor depois. E pronto, olha. Deixo-vos com duas imagens. A primeira imagem é esta do carro como estava. E a segunda imagem é o estado atual do carro, com todos os upgrades e o trabalho que eu estou a fazer. Tá? Grande abraço, obrigado pelas mensagens de apoio, obrigado pelos conselhos, pelas ideias, que eu já tive ali. Agora não vos vou mostrar, que não vale a pena, mas já pus ali assim um suporte para o capacete. Acho que até foi o Dário que me lembrou disso. Porque é que eu não tenho ali um suporte para pendurar o capacete. E pronto, olha, obrigado pelas mensagens, mais uma vez, pelas ideias, pelas ajudas. E outra coisa, fiz uma encomenda, vocês já devem ter visto, fiz uma encomenda há pouco tempo, encomendei este filtro, que é o filtro de gasolina, acho que é gasolina. Olha, agora já não sei. Não sei se é gasolina, se é gasóleo. Eu acho que é gasolina. É gasolina e é dos motores. Deixem-me confirmar. Esta é a referência de origem. Esta é a referência de origem. E é para os 95 de 2005 a 2010. Ou seja, da segunda geração. Se algum de vocês quiser o filtro, se me pagar os portes, eu mando o filtro para a morada que vocês disserem. Também na cena são só 3 euros. Pá, esqueçam lá isso. Quem quiser um filtro de gasóleo, eu mando isto para a morada que vocês quiserem. Está bem? É para os 95 de 2005 a 2010. É material da GM, ou seja, genuíno. E é esta a referência. É esta a referência, é este o filtro. Encomendei por engano. Os gajos das peças também se enganam, está bem? Encomendei por engano. Quem quiser ficar com ele, o primeiro a pedir-me vai levar um filtro desses para casa. Está certo? Pessoal, acho que não tenho mais nada a dizer. Já vos deixei com muitas novidades. E pronto, é isso. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado pelas mensagens, pelas ajudas. Não tenho mais nada a dizer, pois não? Acho que não. Então vá, deixo-vos com o meu carro. Já está. Obrigado a todos. Tchau.